noite, meus irmãos da casa de Rogério Cláudio, a todos que nos acompanham. Com muita alegria que retornamos aqui para mais uma noite, estarmos juntos, refletindo sobre a luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Vamos lembrando, mais uma vez, aqueles que desejarem, trazer o seu recipiente com água, lembrar também dos nossos irmãos menores, os nossos animaizinhos de estimação, também para as nossas plantinhas, né? Todos também merecem esses eflúvios que vêm do alto. Então, vamos começar o nosso momento abrindo uma página do nosso livro Minutos de Sabedoria, do nosso irmão Carlos Torres Pastorino, para conectarmos, né, com os benfeitores espirituais que já estão em nosso lar, para que faça luz onde quer que estejamos. Item 115. Plante sementes de bondade e de amor, mas não se preocupe com os resultados futuros. Se não obteve o bem que você esperava, ou se o benefício não provocou a gratidão desejada, não se aborreça. Ajude e passe adiante. Lance as sementes ao solo e deixe que cresçam e frutifiquem segundo as possibilidades do terreno. Aguarde o tempo, mas, por enquanto, plante as sementes da bondade e do amor, por onde quer que você passe. Então, meus irmãos, nosso irmão Carlos Torres Pastorino está nos fazendo refletir sobre, independente do outro, façamos a nossa parte, que possamos semear a bondade, o amor, onde quer que estejamos. Se onde semearmos vai frutificar, vai crescer, não compete a nós, compete ao outro. Onde o terreno estiver fértil e pronto para que essa semente floresça, sim, ela vai. Mas isso não compete a nós. Não está dentro dos nossos, vamos dizer, não está dentro do nosso controle. E às vezes esse desgosto, né, perante os nossos irmãos, nos causam certas aflições. E não precisamos passar por essas aflições. Façamos a nossa parte. É somente isso que o Pai deseja. Então, vamos fechar os nossos olhos, nos conectarmos aos nossos benfeitores espirituais, que já se encontram em nosso lar, já nos acolhem, nos envolvem. Que eles possam ser aqui, trazer para nós essas energias benfazejas, serem instrumentos do nosso Pai, dessa nossa fonte criadora, que se manifesta em nós, através de nós, por nós. Que nosso Divino Mestre Jesus, onde quer que esteja em pensamento, se conecte aos nossos lares, trazendo a sua brandura, a sua paz, a sua serenidade. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos em torno do Evangelho trazido por Ti. Esse Evangelho que nos traz o caminho, a verdade e a vida. Que possamos, Senhor, expandir as nossas consciências, melhorarmos o nosso entendimento, para que possamos absorver os ensinamentos da noite de hoje e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Fique conosco, Mestre Jesus. Fique conosco, benfeitores e amigos espirituais, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Vamos abrir, eu gosto sempre de abrir de forma aleatória aqui para ver o que a turma quer que a gente estude, reflita na noite de hoje. Vamos lá, pá! Bem-aventurados os aflitos. Nem vou falar porque eu estava pensando em abrir essa parte hoje porque foi um tema de uma reflexão que nós fizemos alguns dias atrás. E não precisei forçar nada, era isso mesmo que a gente tinha para falar hoje. Vamos falar sobre, não sei se no nosso anterior, não sei se foi bem atrás, a gente falou de perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. Exatamente a sequência neste capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Então hoje, nessa época de pandemia, quantas e quantas vezes nós aí nos pegamos falando assim... Às vezes, uma pessoa conhecida, né, desencarna. Alguma pessoa conhecida do nosso meio social, amigos, parentes até, desencarna e a gente pergunta assim, poxa,
né? Por que foi fulano e não foi ciclano, né? Por que a gente fica, né, se perguntando por quê, por quê, por quê? Bem, vamos ver aqui o que o Evangelho nos traz. Item 22 do Bem-aventurados os aflitos. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente prova mais longa, do que a um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Ora, para muitos de nós ainda, esse processo do desencarne é um processo, vamos dizer, de punição, de aflições, de dores, né? Porque a gente ainda, na nossa pequenez, no nosso ainda pequeno entendimento de crianças espirituais que nós somos, nós nos apegamos tanto a essa vida material que nós esquecemos que a verdadeira vida é a vida, né, espiritual. É aquilo que nós... do espírito que somos, né, espíritos imortais, mas que nós precisamos vir aqui, a esse plano físico, esse plano mais denso, para realizar as nossas provas, é o que ele fala aqui, né? Então, quando uma pessoa desencarna, por exemplo, às vezes a gente fala, poxa, mas era tão bom, né, e morreu, né, desencarnou. Olha, quão aos olhos de Deus, foi abreviada as suas provas, ou seja, a necessidade dele estar aqui nesse plano físico, onde existem ranger de dentes, onde a gente está sempre, o tempo inteiro, buscando a nossa evolução, buscando o aprendizado dentro das nossas vivências, das nossas provas, enfim. Então, para aquele que desencarna, claro, dependendo do seu entendimento, né, vai ser uma libertação. Porque para nós, espíritos que somos imortais, esse corpo físico é uma verdadeira jaula, né? Como eles falam, esse escafandro, né? Isso nos aprisiona, né? E quando a gente ganha o plano espiritual, dependendo do nosso entendimento, da nossa capacidade e evolução moral, as nossas percepções se expandem, a gente vive realmente a verdadeira vida, né? E quando nós estamos desencarnados no plano espiritual, no que a gente diz no período entre uma encarnação e outra, no período da erraticidade, espíritos errantes que somos, a gente fica aflito quando chega o momento, às vezes, da gente encarnar, porque a gente sabe que aqui, nesse plano, o quanto as nossas percepções ficam tolhidas, né? Ficam... fechadas para a verdadeira vida, que nós temos medo daquilo que nós planejamos, da gente não conseguir realizar. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, fulano só faz porcaria, né? Só trata os outros mal, às vezes rouba, mata e continua aqui na vida, né? Continua aqui entre nós. E aquele que é tão bom parte tão cedo, né? Mas que mérito Deus deu a ele, né, de se libertar desse plano de provas e expiações aqui que nós estamos passando. Então ele fala assim, né, se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não acha principiado a sua. Ou seja, então aquele que parte, porque a gente sabe que também que toda partida é da vontade do Pai, né? Então quando a gente fala lá no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, será que realmente a gente está falando isso de coração? Será que nós estamos respeitando a vontade do Pai, que sabe o que é melhor para nós? O tempo de Deus é muito diferente do nosso tempo, né? A gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo para agora, mas Deus sabe o que realmente é melhor para nós. Então, muitas das vezes, a pequena passagem, pequena encarnação aqui, o tempo, né? O que é uma vida para a eternidade? É realmente um piscar de olhos, né? Uma vida aí que pode durar poucos anos ou até 100 anos. Então, né, a gente sempre tentando se colocar, né, julgando, apontando e duvidando dessa sabedoria do nosso Pai, dessa justiça, dessa bondade, da misericórdia do nosso Pai. A gente fica sempre se perguntando. Vamos pular lá para o final. Aí ele fala o seguinte, ó: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas, que a gente estava conversando. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem.
Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades que o conjunto do grande todo não apreendem os vossos sentidos obtusos. Aquilo que a gente falou, né? Quando nós estamos aqui encarnados, os nossos sentidos, a nossa percepção, a nossa visão de vida é muito pequena, né? E ele fala: esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Quem nos traz a mensagem é Fenelon, em Sens 1861. Então, meus irmãos, né, nesse tempo que a gente está tendo tantos desencarnes, né, devido à pandemia, que possamos refletir para que estamos passando por isso, que aprendizado estamos passando, né, estamos tirando disso tudo. E parar de julgar, de achar quem que deveria ir, quem não deveria ir, né? E aí, enfim, e confiar que Jesus está no controle, é o nosso governador planetário, aquele que tirou, que moldou com todo carinho, junto aos seus prepostos, aos seus ministros, essa massa, né, que foi retirada da nebulosa solar, e hoje a gente tem esse planeta maravilhoso, em que os espíritos não se cansam de nos chamar a atenção. Então, é com esse sentimento que nós vamos fechar a noite de hoje, pedindo à espiritualidade amiga que possa trazer esses eflúvios magníficos que retira do hausto do Criador, como diz André Luiz, no hálito divino, esse fluido que nos envolve, que nos permeia, né, que nós estamos realmente aí envoltos, que é o pensamento do nosso Pai. Então, que esses bons espíritos possam trazer esses eflúvios que vão magnetizar a nossa água, que será dividida e repartida com toda a criação. A energia sempre se transformando, sempre se renovando, né? Como lembrando Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, vamos agradecer ao nosso Pai essa oportunidade de estarmos aqui encarnados neste momento, no momento que vivemos a transição desse nosso planeta, desta nossa Mãe Terra que nos recebe com tanto carinho, e que nós possamos a cada dia dar valor a toda essa criação, aos pássaros, às plantas, à água, à vida, ao ar, aos irmãos que conosco estão aqui convivendo, que possamos aprender juntos no nosso dia a dia a progredir sempre, para que sejamos um com o Pai, assim como Jesus já se sentia um com Ele. Que Jesus seja a nossa meta, o nosso guia, o nosso exemplo, aquele que veio nos mostrar qual é o caminho, o que é a verdade, qual é a verdadeira vida. Obrigada, Mestre Jesus, por todos esses esclarecimentos. Obrigadas a todos esses irmãos que nos auxiliaram a trazer e a codificar a doutrina dos Espíritos, a nossa doutrina. Que possamos, Senhor, a cada dia buscar o conhecimento para aplicá-lo em nossa vida e assim seguirmos a progredir, nascendo, vivendo e renascendo. Obrigada a todos, uma boa noite, que assim seja. Graças a Ti.